Desculpa, vai lá se fosse a pesca este senhor, pelo menos trazia peixe para vender ali. Sinceramente, o Alcorão quando fala com cientistas é como um doutor a falar com um que não chegou na escola, sabe? Vamos deixar um pouco aí, só vou buscar uma prova para isso. No Suratul Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala pergunta aos cientistas: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. Esses descrentes que só sabem passear lá no espaço, fazer estudo, Marte, até agora não chegaram à conclusão que os céus e a Terra eram só uma massa que desagregamos. Não sabem que o céu era uma bola, todo o universo era uma bola. Ainda não chegaram a essa conclusão. Então estão a estudar o quê? É como se o Alcorão estivesse a dizer isso. Estão a estudar o quê? Aparelhos de um lado para o outro, até agora não chegam à conclusão que o universo era uma bola de fogo que explodiu e saíram essas coisas todas. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Até agora não chegaram à conclusão que tudo que é vivo criamos a partir da água. Essas coisas hoje a ciência já descobriu. Mas depois do Alcorão falar, vocês estavam a passear aí na Terra, a fazer estudos, não chegam à conclusão. Como se estivesse a dizer, não brincam com Muhammad. Não foi à escola, mas teve as melhores aulas. O melhor estudo vindo do Senhor. Então, voltando para a Surat Yasin, Allah diz assim: o ser humano apresenta exemplos fracos. Depois diz: quem vai reviver os mortos? Esqueceu-se do seu início. Por que não diz quem criou os vivos? Antes de dizer quem vai reviver os mortos, por que não se pergunta quem criou os vivos? قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. Explica a eles que quem vai reviver os mortos é o mesmo que originou esses mortos, antes de serem mortos, que originou a eles a primeira vez. Então, começar e recomeçar não há nada difícil para Allah. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. Eles acham que aquele que fez existir os céus e a terra não tem poder de lhes criar de novo. Bala wa huwa al-khallaqul alim. Claro que ele vai reviver, porque ele não tem única maneira de criar. Ele pode criar depois de você morrer do mesmo jeito que ele criou antes de você existir. Qual é a diferença entre antes de existir e depois de morrer? Diz-me lá, mano. A diferença entre antes de existir e depois de morrer. Antes de você existir, era o quê? Era morto. Quem não existe é morto. Está no mundo dos mortos. Vida é existir. Se você não existe, você é morto. E quando você morre, chama-se o quê? Morto. Automaticamente você voltou para o mesmo estado anterior. Por isso Allah diz no Surat Al-Baqarah: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ. Como é que vocês se atrevem a rejeitar a Allah? Como é que vocês... Porque esse é atrevimento demais. Como é que vocês se atrevem a rejeitar Allah? كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ. Depois... وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا. Se vocês eram mortos. Morrer não é só depois de viver. Antes de viver também chama-se morrer. Morrer não é só assim que eu estou vivo, depois morro. Antes de eu ser vivo, eu era morto. Então você voltou para o mesmo estado de onde foi originado, para dizer que o que ele fez para você existir é o que ele vai fazer para você ressuscitar. O assunto é o único. Então não gaste seu tempo a pensar nessas coisas. Vai lá fazer negócio aí, depois vir fazer sua até aqui. Não gaste tempo a pensar, mas como é que a pessoa morrendo vai ser revivida? Não tem nada a fazer, né? Esse é assunto para tratar. Esse assunto já foi tratado, mano. Não se trata isso aí. Por isso Allah diz: Afillahi shakur. Mas Deus é coisa para duvidar. Você gasta o tempo, mas Deus mesmo existe? Se existe, está onde? E esse assunto de ressurreição já está resolvido a partir do momento em que você foi criado. Então não gaste tempo, mas como é que vamos ser do... Então pergunta-se como é que surgimos mesmo.
Essa é a pergunta lógica para andar com ela. Mas como é que vamos ser recriados de novo? E sentados ali numa mesa redonda a gastarem tempo orçamento do Estado, só discutir assuntos que não se discutem. Cimeira internacional, que assuntos religiosos sobre Deus. Ué, quem vai resolver lá sobre você mesmo depois de tratar sobre Deus? Vamos falar de Joafi Anfusikum. Tem muita coisa para estudar dentro de vocês mesmos e ainda querem estudar a Deus. Dizem que querem encontrar a entidade principal deste universo. André, André, maneno inawira ya mashara al-jinn wal-insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Vocês não vão sair do universo, ainda não têm a capacidade de fazer um meio que vos tire disto aqui. Fiquem aí. Wal-arda wada'aha lil-anam. Nós criamos a terra para você viver lá. Não há outro lugar para o ser humano viver. Vai lá de voltar doente, contra temperaturas que não são adequadas para o seu organismo.